Olá, aqui é o André Luiz do vendadesoftware.com.br e eu estou aqui com o Marcelo Souza, que é um profissional que trabalha há muito tempo com CRM, soluções de CRM, e ele conhece bastante, não só esse software, né, que nos preocupa bastante, né, todo gestor de empresa de TI tem que ter um CRM, e a ideia aqui não é fazer, obviamente, uma propaganda do CRM do Marcelo, porque ele trabalha na Senior, né, vai explicar um pouco da história aqui da empresa dele, do histórico dele. Mas hoje a empresa que ele criou, onde ele desenvolveu um CRM, foi comprada pela Senior. Eles passaram por um processo de decisão e por conveniência até da minha localização, eu achei por bem, né, trazer aqui uma conversa com ele para nós conversarmos. Não só sobre o CRM em empresas de software, o que é importante ser utilizada, como é que é importante fazer a gestão, como fazer a gestão da equipe de vendas usando um CRM, mas também o que é importante ter dentro de um CRM para você conseguir fazer essa gestão. E nós também vamos falar um pouco sobre o mercado para 2018. Eu quero ouvir do Marcelo, ele que é diretor aqui do produto CRM na Senior. Eu quero ouvir dele, né, qual é a expectativa para 2018 e o que eles estão planejando aí, tentar tirar dele uma casquinha aí de alguma estratégia que eles estão pensando em fazer para ganhar o mercado em 2018 aqui no Brasil, nesse setor de CRM. Marcelo, então, obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade, né, de conversar conosco. O Marcelo é o nosso colega lá dentro do grupo, né, da comunidade que nós criamos dentro do WhatsApp. E se você quiser entrar, então, até aproveitando aqui o gancho, se você quiser entrar para a nossa comunidade, clica no link aqui da descrição desse vídeo, que você é meu convidado para fazer parte dessa comunidade fantástica que nós estamos criando para gestores de empresas de software lá dentro do WhatsApp. Marcelo, eu queria então que tu contasse um pouco da tua história, como é que você se tornou um profissional de software, né, especificamente para CRM, e falasse um pouco de como é que vocês chegaram até aqui, né, como é que a tua empresa chegou no momento de ser comprada pela Senior, como é que foi essa história aí? Tá certo, André, obrigado pelo convite aqui hoje. Realmente falar de CRM é um tema que eu gosto bastante. Na verdade, a minha vida gira em torno do relacionamento, né? A minha história do CRM começa há mais de 10 anos atrás, quando em uma aula de pós-graduação eu encontrei na época o que seria o meu futuro sócio. Ele já tinha uma ideia de alguma coisa de CRM, mas não tinha o nome CRM, e a gente durante uma aula de CRM, por que não, porque sim, por que não, e a coisa começou a evoluir. Ele morava longe, eu morava longe. Naquela época a internet não era tão boa quanto hoje, e hoje já não é tão boa, então vocês imaginam como que era há 10 anos atrás. E a gente tentava se comunicar e a coisa foi evoluindo até que em determinado momento nós nos separamos e nos reencontramos muito tempo depois, já com uma cara mais pronta do CRM. Aí eu vi uma oportunidade de negócio, porque eu sempre tive muito relacionamento com as pessoas, sempre gostei muito disso, de gestão, de relacionamento, de indicadores, e peguei esse viés e a gente começou a trabalhar. Eu sei que de 2006, que foi quando mais ou menos tudo começou, o produto ficou necessariamente pronto para o mercado em 2010. Em 2010 foram 4 anos aí, aprimorando e cada um tocando sua vida profissional paralela. Em 2010 a coisa veio à tona e eu fiz alguns testes de mercado com as pessoas, porque naquela época ninguém te conhece. Então você tem que usar o teu relacionamento pessoal para validar, para chancelar o teu produto. E aí o que acontece? Usei essas pessoas para fazer relacionamento, mostramos uma vez para o cliente, mostramos uma segunda vez e a pessoa quer comprar. Bateu um desespero, porque naquela época não tinha empresa formada, era um teste. E a pessoa querendo pagar e a gente... Então, foi todo um aprendizado. Eu sei que a curva foi bem interessante, porque em um ano nós conquistamos algo em torno de 25 clientes em um ano. Alguns clientes expressivos de renome, ou seja, a gente estava com uma ferramenta bastante envolvente, com bastante fluidez no uso, porque a gente sempre teve a prerrogativa de que ninguém te ensinou a usar o Google. Tu vai lá, tu coloca o nome e a coisa funciona. O software, a solução, ela tem que ser um aliado no teu dia a dia e não um concorrente do teu tempo. Ela tem que trazer as informações de maneira com fluidez, com intuitividade. E não clica no F1 para saber como é que é o help, não funciona. Se você ninguém usa, né? Não vai usar. Porque se você não tiver apreço por aquilo, reconhecer que aquela solução, seja ela qual for, está lhe trazendo
um benefício, se você está usando por obrigatoriedade, não vai funcionar, ou vai funcionar, mas vai ser um repositório de dados e não a nossa proposta, que é usar a inteligência daquilo para avaliar negócio, possibilidades de negócio e gestão. Isso foi em 2010 até 2011. Em 2011, em novembro de 2011, como eu falei, eu e meu sócio, nós tínhamos nossas empresas, nossa vida profissional paralela, paramos tudo e focamos só na empresa desde 2011. De 2011 a 2015, mais ou menos, nós conseguimos mais 80 clientes, espalhados aí pelo Brasil inteiro, né? Compramos nossa sede própria, abrimos uma filial nos Estados Unidos, estávamos trabalhando a questão de canais de distribuição, toda a rede de finders, uma série de coisas, cliente referência, estruturando tudo sozinho. O nome da empresa era WorkLabs. WorkLabs, onde os sócios fundadores eram Marcelo e o Michael. E aí, em 2015, eu sempre passava na Senior e olhava, cara, eles não têm esse produto no portfólio, não tem produto. E eu vim e já bati diversas vezes aqui na porta. Eu uso o CRM, e eu vim 45 vezes na Senior. 45 vezes. O que aconteceu? Para vender para eles. A ideia era fazer parceria. Eu não queria vender. Eu queria estreitar o relacionamento, porque como isso é público, no site, no portfólio, não tinha essa chave chamada CRM, tinha de tudo, mas não tinha. E não conseguia. Mas o que eu comecei a fazer sem querer, André? Eu comecei a falar com muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu falava com o André, falava do meu software, falava com o Hermínio, falava com o outro, com várias pessoas de todas as hierarquias da organização. Chegou um momento que a Senior decidiu construir ou adquirir o CRM. E aí, assim, já ouvi falar da WorkLabs? Assim, quem é essa WorkLabs? Sim. Que todo mundo fala. Ou seja, comecei a criar, sem querer, uma rede de indicações dentro da própria Senior por ter acreditado no negócio e vindo 45 vezes aqui ao longo de diversos anos. Pessoas que saíram daqui depois da Senior, não tinha fechado ainda, já tinha ido para outro lugar e tal. Legal. E com isso, houve um approach em 2016 das empresas, interesse, da aquisição, tal. Nós achamos um momento bacana na Work também, porque além de valorizar, nesse meio tempo a gente começou a estreitar relacionamento com os clientes da própria Senior, fazendo a integração entre o CRM e o RP. Porque, depois eu vou explicar um pouquinho mais essa dinâmica de integração com o RP. Mas isso veio à tona porque a gente começou a construir sozinho isso. Então, Sênior, eu preciso integrar. Não quero, tal. Eu vou fazer sozinho. A gente fez. Então, o Michael é muito bom nessa parte de um autodidata, é muito bom e construiu esse negócio. E eu na parte comercial, vendendo, e esse conjunto funcionou muito bem. Até que em 2016 houve um approach, começamos a conversar, né? Então, em outubro veio a oficialização, houve a aquisição da Senior, adquiriu a WorkLabs e todos os profissionais que lá estavam vieram para cá. Né? Então, eu e o Michael acabamos nos tornando sócios também aqui e trouxemos toda a equipe. A equipe quadruplicou de tamanho em um ano. Nossa. Então, por quê? Muita demanda, crescimento. Existia aqui uma onda reprimida de ofertas. E isso começou a andar. Porque, eu tenho CRM, não tenho. E o grande desafio nosso foi implantar o nosso CRM dentro da própria Senior. Exato. Por quê? Não faz sentido a Senior ter um CRM no portfólio e usar o do concorrente. Claro. O que aconteceu? 1 ano de implantação. Porque tinham muitos processos específicos. Muitos desenvolvimentos. E hoje, outubro, novembro, dezembro, janeiro, nós estamos com 3 meses do nosso CRM em produção aqui na Senior. Usando mais de 600 pessoas usando em paralelo a ferramenta. E certamente, Marcelo, agora, né, nesse processo que depois dessa fusão com a Senior e nesse processo de implantação da ferramenta de vocês dentro da Senior, que é uma empresa de software reconhecida no mercado, uma das maiores do Brasil, tem processos específicos, mas tem particularidades que uma empresa de software de pequeno porte, com uma equipe de 1 ou 2 vendedores,
também tem, que é a questão a gestão do funil de vendas, né? Então, o que vocês hoje aqui na Senior, ou até de clientes da Work Labs, que são empresas de software, o que eles têm qual é a maior necessidade que tu encontrou com eles, assim, que é específico para empresas de software? Então, eu só quero pegar um ganchinho antes da tua pergunta para dizer assim, ó, o grande desafio nosso, e isso eu sempre bati muito, foi o seguinte: primeiro, a gente criou na época o Work CRM, que até a gente brinca para nano empresário, não é nem micro, é nano, né? É 10 da menos 9, assim, era bem pequenininho, era a ideia. E hoje a gente está atendendo empresas aí que faturam mais de 1 bilhão por ano. A outra coisa é como atingir um mercado de empresas tão grandes, mas sem esquecer do nano, das nossas origens, né? Então o que aconteceu? Nós criamos 4 ofertas. 4 ofertas. A gente consegue atender de igual com os principais indicadores e métodos, desde a pessoa com um usuário até 600, 1.000, 2.000 usuários não tem limite, com ofertas distintas. Tá? Depois, se tu quiser, a gente pode entrar um pouquinho em detalhe para ver a preocupação que é isso. A outra preocupação é o seguinte: quando tu tem um cliente, tu cuida dele muito bem. Muito bem. Quando tu tem 10 clientes, tu cuida dele muito bem. Quando tu tem 50 clientes, aquele primeiro talvez que não dá problema, que tu já começa a esquecer um pouquinho. Mas tu lembra dele, mas não é mais a mesma coisa. Quando tu tem 100, camarada, os 10 primeiros, ou aquele que... Sabe, minha mãe sempre falou, quem não é visto não é lembrado. Se o cliente não te chama, tu também não lembra, ele está pagando. Sim. Isso não é relacionamento. A gente vende relacionamento e precisamos fazer relacionamento. Nós precisamos sempre dar um touch no cliente. André, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Ah, não, tá tudo certo. A gente precisa fazer ser visto. Então o grande desafio é crescer, mas sem esquecer. Ficou bonita essa frase. Ficou bacana. Crescer sem esquecer. Sem esquecer das pessoas que acreditaram em você lá no começo. Então o nosso primeiro cliente ainda é nosso cliente, cara. Nosso Legal. cliente. Então, assim, isso é bastante orgulho, porque ele acreditou e a ferramenta está em constante desenvolvimento. Então, um cliente, um usuário, 10, 100 ou 1.000, daqui a pouco nós estamos com 1.000 clientes, a estratégia é estreitar o relacionamento. Manter sempre uma linha ali muito próxima. Por quê? Cada cliente vai ter a sua. Tu vai gostar de ser contratado via WhatsApp uma vez por mês, e se eu te fizer um contrato uma vez por semana, tu vai me chamar de chato. Então, cada cliente tem uma curva. Nossa, eu bato bastante isso, falo bastante dos meus posts, dos meus conteúdos. Você não pode ser... A questão do relacionamento eu acho que é mais importante. Essa, para mim, é a regra número 1. Perfeito. E eu demorei muito tempo, Marcelo, para perceber isso. Tá? Porque eu consegui perceber que o relacionamento não é formar um contato, formar um networking e ficar toda hora fazendo contato com esses empresários, né? Cobrando eles de que se existe uma necessidade ou se a proposta foi validada, se eles querem fechar. Esse follow-up cobrativo é terrível de fazer. Perfeito. Eu me senti um chato fazendo isso e eu demorei para perceber que eu estava fazendo errado. Depois que eu comecei a construir relacionamento, compartilhar conteúdo, até na época não tinha esse negócio de marketing digital, né? Nós não tínhamos nem rede social na época que nós começamos, né? Nós fazíamos venda de software, que eu quero ouvir um pouco mais do teu histórico como vendedor, né? Porque você era o comercial, né? Sim. Então, isso hoje fica mais fácil ainda de fazer. Antigamente, não vou nem dizer antigamente, porque nós somos bem jovens ainda, mas há pouco tempo nós não tínhamos essas ferramentas todas que nós temos hoje à disposição para nos ajudar, principalmente uma solução de CRM. Perfeito. Tá? Então, aquela pergunta que eu te fiz, eu gostaria de trazer para o pessoal que está nos assistindo, que é uma questão muito importante. Eu vejo lá no nosso grupo do WhatsApp, Perfeito. Muita gente perguntando indicações de CRM, o que acha de um, o que acha de outro. Tem plataformas OEM na internet, tem outras open source, tem gratuitas, etc. Tem um mercado bem grande que eu também quero ouvir de você um pouco sobre esse mercado, mas especificamente as dores de empresas de software na questão CRM, qual que é como resolver, qual que é a dor e como resolver. E aí, se tu quiseres contar como é que foi a implantação aqui da Senior, o que tinha, que tu acha que é comparado com os teus outros clientes, do pequeno ao Senior, né? Qual que tu acha que é um problema mais comum entre eles, que eu suspeito aqui que seja
que aí a gente pode abrir também, se não for esse que tu vai falar. Uhum. E como resolver isso? Como é resolver esse problema? Uhum. Então, a questão do qual é o principal, o que vai buscar nos principais softwares, né, de solução do mercado, que a gente vê muito no grupo, né? É esse, aquele. Assim, existe hoje no mercado um volume muito significativo de soluções de CRM. Me dá a impressão que quando alguém vai querer fazer alguma coisa, quer fazer CRM primeiro, produzir um CRM, porque parece ser mais fácil. E, na verdade, a solução... eu costumo dizer que no CRM não existe certo ou existe errado, existe a construção de um conceito de utilização. Você pode usar um open source se você tiver uma característica mais autodidata de querer resolver o problema. Você pode adquirir um CRM mais maduro com um suporte local, de maneira que possa se adequar ao seu processo, ou o seu processo se adequar, porque tem que ser um bem bolado entre os dois. Porque senão você acaba informatizando os teus problemas, sistematizando os teus problemas. E, na verdade, a ideia do CRM é resolver e apontar eventuais problemas em um processo mal mapeado, ou se é que é um processo comercial mapeado. Então, a ideia de uma solução de CRM é que ela possa te trazer a resposta da tua principal pergunta. Eu não sei qual é a tua pergunta, mas, por exemplo, se o meu problema se a tua dor métrica da meta qual é o CRM que te dá isso? Se o teu problema eu não sei o que os meus vendedores, o meu pessoal está visitando, vai trabalhar a questão de agenda. Se quiser, eu preciso saber o meu funil, então tem que ser um CRM que possa trabalhar bem a parte de geração de propostas. O primeiro ponto a ser definido antes de escolher o CRM, então, é definir o que você quer. Né? É o que quer, porque assim, CRM, Customer Relationship Management, todos eles são. Você consegue fazer CRM com Excel. Sim. O problema é a recuperação dessa informação em tempo hábil para uma tomada de decisão. Marcelo, eu brinco que o meu primeiro CRM era uma folha, era um caderno da Tilibra. Sim, o meu também. Porque ele tinha capa data dura. em cima. Era um dos cadernos que tinha data em cima e eu colocava lá. Esse era o meu eu fazia as pontinho, cliente e tal. É isso. Mas assim, se faz, só que qual é a diferença? Quando tu tem um cliente, tu faz certinho 2, é a segunda página, a terceira página. A partir da hora que tem 1000, tu não dá mais. Então tu tem que usar a solução, pontos de gestão da solução para te ajudar nessa gestão. Veja, o CRM ele não toma decisão sozinho, não é essa a função, mas ela é mostrar pontos que tu precisa melhorar dentro de um processo. Muitas vezes as pessoas definem, eu quero implantar o CRM, eu quero um CRM, vou lá na CRM Free. Espera aí, qual é o meu problema? O primeiro problema é saber o teu problema. Entendeu? Então, assim como nós que vendemos software, temos que descobrir isso para o cliente, né? Porque sim, às vezes ele não sabe. Não sabe. Às vezes ele tem uma visão míope do problema. Às vezes é um falso positivo, eu costumo dizer. Ele acha que o problema dele, o mercado está ruim. Um certo cliente meu... Eu vou contar uma história. Um cliente meu estava dizendo assim, o mercado está ruim, eu não estou conseguindo vender. Eu disse, vamos analisar. Aí eu peguei o CRM, no nosso CRM, e verifiquei dentro de um executivo de venda dele o que ele estava fazendo. Então, como tem a geoposicionamento, perguntei assim, quais foram as visitas realizadas dentro de um período qualquer por esse executivo dentro de um mapa. Mostra tudo. Ele mostrou que esse executivo estava indo só aonde já era cliente. Ou seja, ele estava tentando fazer uma venda recorrente. Resultado, para toda venda recorrente existe o ponto de compra, uso, maturação e recompra. Se esse ponto ele tenta encurtar, o que vai acontecer? Ele não vai vender. Vai ter gasto, vai ter despesa, porque ele foi lá, telefonou, ou teve deslocamento, mas não vai ter compra, ele vai ter que ir uma segunda vez. Exato. O CRM te ajuda a fazer isso, a calibrar isso. Resultado por que ele não está prospectando novos? Onde é que estão os leads e os prospects? Não tinha. Por quê? A pessoa estava acomodada com aquela comissão que era recorrente e não estava investigando novas oportunidades. Imagina o seguinte, se eu compro de ti, André, tu compra de mim, hoje, e o teu período de recompra é 1 semana, se em 3 dias eu vou te ofertar de novo, o que vai acontecer? Não. Esse tempo usa para prospectar, para identificar leads, e hoje tem várias maneiras e métodos de qualificar leads, para eu vender, eu volto daqui 1 semana. O CRM te ajuda nisso. Independente de qual é. E essa questão dessa gestão da produtividade né, é um dos fatores que vocês encontraram aqui na implantação?
Perfeito. Então, assim, quando a empresa que adquire o CRM ela é pequena, de 1, 2, 5 usuários, normalmente é muito fácil de se mensurar, mesmo sem o CRM, a produtividade da pessoa. Porque um projeto fechado chama bastante atenção, o número de visitas, a ausência dentro da empresa porque está fora, tem umas outras métricas. Agora, quando você tem um time comercial muito grande, fica muito difícil saber o que um está fazendo, se o cliente está sendo atendido ou não. Então, começa a se criar ferramentas de produtividade. Por exemplo, para toda visita realizada, o CRM pode ter um check-in, cheguei, e um check-out, saí, usando o próprio geolocalização dentro do celular. Para que isso? Tempo de permanência. E olha só que bacana, quem sabe na hora que eu faço o check-out, não vai um SMS para o André dizendo assim, gostou da visita? Foi útil? Tu já me faz uma pesquisa de satisfação on time do executivo. A periodicidade da visita tá legal? Pergunta simples. Não vai ficar 2 horas respondendo longos formulários. Tem que ser simples. A coisa tem que ser simples. O simples é tudo. A fluidez é a essência da coisa. Então, assim, a coisa tem que fluir. Então, assim, preparar a visita, conhecer... mas eu dou jeito. Quantas vezes eu já escutei no mercado a pessoa falar assim, eu vou visitar o André. Qual é a empresa dele? É de software? Tranquilo. Cara, estuda teu cliente. Entende dentro do ramo o que está acontecendo, quais são os problemas. Por quê? Para não ser pego numa situação delicada onde você perde a credibilidade. Se num outro vídeo você falou sobre a criação de um link de confiança, report. Vou botar, até aproveitando o gancho, eu vou botar o link aqui também em algum lugar aqui desse vídeo para você assistir o vídeo onde eu falo de rapport. Isso só prova que eu vejo bastante ele. Então, assim, a ideia é a seguinte, quando você entra o primeiro ponto é saber quem está do outro lado da mesa. É entender o processo de compra do cliente. Por quê? É o comprador, é o gerente, é o diretor, porque cada um deles tem um estilo diferente de se falar a mesma coisa. A partir da hora que você entrou na mesa de reunião, na sala de reunião, você tem alguns minutos para estabelecer um link de confiança com ele. Claro. Então, assim, e quanto mais alto o nível da hierarquia, menos tempo ele tem. Quando um C-Level entra na reunião, C-Level, o CFO, o CEO, o CIO, qualquer um desses Cs, ele tem um objetivo. O que ele vai ganhar o que a empresa vai ganhar com isso? Então, você não pode chegar para um diretor e perguntar, qual é a tua dor? Não é para ele que você tem que perguntar isso. Se perguntar isso para o diretor, ele vai falar, eu estou com reumatismo, não é isso. Você já tem que quando chegar no diretor, você já tem que saber o que é. Então você tem que... os interlocutores nesse momento são fundamentais para diagnosticar o problema. E quando você estiver de frente com o diretor, olha, estabelece um link de confiança com ele, dizendo o que ele vai resolver. A hora que você estiver com estabelecido o link de confiança, você navega por onde você quiser. Exato. E os 30 minutos de reunião que ele te deu vai se transformar em 2 horas. Que quem manda o tempo é ele. Exatamente. Quem vende para um mercado de grande porte, que trabalha prospecta empresas de grande porte, acaba até sabendo disso já. Né? Então, o que o Marcelo comentou no início, que ele fez aqui até com a Senior, que ele se relacionou com várias pessoas de vários níveis, é o melhor processo de entrada quando você quer vender para empresas de grande porte. Não adianta chegar no profissional de TI ou até no diretor da empresa, no presidente, e se você não sabe exatamente o que você tem a oferecer para eles. Isso que o Marcelo está colocando aqui é uma baita de uma sacada para você, se você vende para o mercado de empresas de grande porte. O pequeno porte, até, Marcelo, eu descobri, depois que eu saí da gestão corporativa, do mundo executivo de vendedor de software, e passei a dar consultoria, eu tratei com clientes de pequeno porte e que vende para varejo, vende para pequenas empresas, o nano empresário, né, que você comentou. E você, então, também sabe disso, que, na verdade, é um cenário completamente diferente desse que a gente está falando. É um cenário que a pessoa, às vezes, ele já sabe que ele precisa de um software, mas o que eu mais percebi nesse mercado é que não existe um concorrente outro software. Às vezes não tem nenhum concorrente, porque ele não sabe, ele simplesmente chamou uma pessoa porque ele pediu uma indicação de um colega dele, que é empresário também, que usa determinado software, e ele te chama para conversar já com a intenção de fechar, porque ele já sabe o preço do software. A questão é,
que eu descobri, que é bem legal essa sacada que eu posso falar para você também. A questão é que existem, nesse processo do venda para o pequeno e para o nano empresário, né, vamos dizer assim, gostei dessa expressão, é que existem concorrentes ocultos que, na verdade, não fazem parte do nosso processo de seleção, de avaliação de concorrência. E o que é esse concorrente oculto? É um carro que ele quer comprar. Perfeito. Né? É uma máquina, uma troca de computadores que ele tem que fazer na empresa dele. É uma viagem que ele quer dar para a filha dele que está fazendo 15 anos. Tudo isso, né, é aquele recurso que ele iria disponibilizar para comprar um software. Ele está pensando em trabalhar outros sonhos, outras necessidades da empresa dele. E às vezes, né, o influenciador, que a gente trata também no processo, como você comentou, sim, você criou vários influenciadores aqui na Senior, que trouxe, eu não diria nem influenciadores, eu digo patrocinadores, porque são as pessoas que estavam falando da work aqui, da tua empresa aqui dentro da Senior, são esses patrocinadores. E o influenciador, então, que faz parte do processo de decisão do pequeno, né, e também do grande, esse precisa ser muito bem trabalhado por todas as pessoas que vendem software, porque são elas que vão participar do processo de decisão. E do pequeno empresário, a esposa ou até mesmo o gerente é um influenciador muito forte. E aí eu tenho clientes que vendem para o pequeno, né, e até para material de construção, outros vendem para clínica médica, outros vendem para agronegócio, e a gente começa a investigar esses influenciadores e como eles têm participação no processo de decisão. Eu estou falando isso porque quando a gente fala lá no grupo que venda é complexa, e ela não pode ser trabalhada de uma forma muito simples, e obviamente um CRM ele vem trabalhar muito esse processo, né? Para você, como você comentou, inclusive, você tem que definir o processo, definir o que você quer para fazer a gestão. E você não pode trabalhar dentro de um CRM um processo de venda de software de uma forma muito simples, apenas operacional, né? Então o CRM realmente ele vai ajudar você a trabalhar isso. Mas me conta aqui, eu quero saber de ti como é que foi a grande questão de empresas de software. A Senior, como é que o problema que vocês conseguiram resolver da Senior, da troca do parceiro anterior para o software de vocês, que agora é nativo, né, vamos dizer assim. Mas talvez assim tu fala para nós aqui, como é que é o mercado de software, quais são os principais problemas que as empresas de software têm na questão CRM, em trabalhar a gestão de equipe ou a implantação de um CRM. Qual é o maior problema que tu encontra nesse mercado de TI? Tá. Independente do tamanho da empresa, André, se é pequeno, médio ou grande, quando a gente fala do pequeno, eu ainda digo que o principal concorrente, além daquele que você sempre falou, é o próprio cara. Por quê? Às vezes tu vende, mas se ele não comprar a ideia, ele vai... Se ele não entender que aquilo vai ser bom para ele e ficar bem claro qual é o ROI daquilo, ele não vai comprar. E aí ele vai falar que a viagem da filha é mais importante, mas o principal concorrente é ele tem que entender como usar. Essa é um pouquinho da diferença do pequeno, do nano e do grande, né? Sim. Nas diversas empresas que a gente tem andado por aí, pasmem, tu olha de fora a empresa dá a impressão que tem tudo automatizado, e lá dentro sempre tem um XLS. Sempre tem, em algum lugar tem isso. A grande dificuldade que eu encontro nas empresas é ter o processo definido, o processo comercial definido, seus papéis definidos e quais são os pontos de controle que eu quero para cada um desses papéis. Como assim? Como papéis, a gente vai em várias empresas e o que encontra tu sabe o que tu faz, eu sei o que eu faço, mas se tu não fizer eu faço também, mas o meu jeito de fazer é diferente do teu, então a métrica vai ser diferente e às vezes a minha métrica é igual à tua, mas o resultado é diferente. Então a ideia não está claro o processo comercial, o processo de venda, não está claro. Então eu não sei como é que eu vendo, mas poderia ser otimizado. O que tu sugere para as empresas de software, então, antes de escolher um CRM, porque é uma das questões que a gente levantou aqui, né, que os nossos colegas lá no grupo também levantam, e eu recebo e-mails quase que mensalmente, aí, alguém falando de CRM, né? O que tu sugere que seja, como resolver essa questão do processo? Assim, antes de escolher a solução de CRM que eu vou usar, se é pequeno, médio, grande ou não interessa, tanto faz, entender como é que você vende. Como é que você encontra o teu cliente, o teu lead, como é que isso chega, qual é a forma de contato com ele, quais são as características que ele tem, como é que eu vou fazer a abordagem, tentar aprender como é que você fecha o negócio.
porque o CRM é muito pautado no histórico, aprende com o passado para planejar o futuro, e buscar fazer esse processo. Se você não sabe como fazer o processo, o que a gente, no nosso projeto, a gente inclui esse serviço, esse trabalho. Eu te ajudo a fazer o mapeamento. Porque muitas vezes a pessoa está tão envolvida com o problema que ela não consegue se erguer e saber, é por aqui que eu tenho que ir. E aí, muitas vezes uma visão imparcial de fora naquele problema consegue enxergar. Então o que a gente muito faz é desenhar todo o processo da pessoa, da empresa, e com isso o fluxo. Aqui vai para tal pessoa, e isso demora 4 dias, que a gente fala tempos e movimentos de um processo. São os agentes do processo, né? Vocês definem quem são os agentes desse processo. Exato. E fazem um mapeamento. Porque aí, depois que tiver esse processo, gente, quando eu falo mapeamento do processo, não precisa fazer um project com um fluxo, um negócio. Cara, não. Claro, show de bola se fizer. Fica bonito. Fica vendável, né? Mas não, cara, são linhas descrevendo o que é, porque eu sempre falo assim, vai estar bem descrito se eu pegar e entregar para outra pessoa e a outra pessoa entender o que eu faço, cara. Exatamente. Entendeu? Isso é muito importante. O processo comercial, até aproveitando, fazendo um gancho aqui, no curso do Venda de Software na Prática, que eu tenho colocado para o pessoal, a gente vai falar de processo. Eu mostro para as pessoas dentro do curso como é que é o fluxo do processo ideal para as empresas de software, né? Onde é que eles têm que fazer detalhamento, captura de lista, em que momento começa e inicia aí a captura através de site, marketing digital, Perfeito. Social selling, venda na base, tudo isso. Esse processo é crucial. Agora, como você tem trabalhado isso dentro da sua empresa, tem que ser entendível, tem que ser algo que é muito específico. Né? Para cada empresa tem um. E realmente, isso é um dos fatores que são um dos principais problemas. A falta de um processo antes de escolher o CRM. Marcelo, eu confesso para você que eu já implantei alguns CRMs. O meu primeiro CRM, na verdade, além daquela folha do papel do caderno de Libra, eu passei para o BCM, que é o Business Contact Manager, que é uma extensão do Outlook, que a própria Microsoft liberou. E é muito simples, assim, bem bacaninha. Depois eu fui implementando outros CRMs, até ajudei a Senior a implementar o concorrente, né? Não podemos dizer o nome, né? Mas ajudei a Senior na época no canal, né? Eu era canal, então eu ajudei a implementar no canal os processos lá e usava o próprio concorrente lá naquela época. E eu vi a importância da definição desse processo. Porque o que eu vejo e o que eu quero passar para você, que foi um dos meus principais problemas, e que é um dos principais problemas das empresas de software, na minha opinião, clientes meus e até do mercado que vem me falando isso, é o seguinte: o vendedor não atualiza. Como é que a gente pode resolver isso, Marcelo? Cultura. Cultura organizacional. Porque assim, o vendedor ele costuma não atualizar porque normalmente ele não enxerga a ferramenta como algo que vai trazer benefício para ele. Né? Eu estou fazendo isso porque a empresa vai me controlar, porque a empresa quer. Vamos virar essa página da empresa quer. Tu está usando uma ferramenta para conhecer o teu cliente, o cliente que tu atende. Lembra, lá no começo dessa conversa aqui, que por sinal está sendo muito bacana, eu falei que era manter a proximidade do cliente, crescer sem esquecer. Então assim, a ideia é atender vários, mas atender bem. Todo processo, toda solicitação, que é um processo, tem um começo, meio e fim. Se esse meio tu envolve uma pessoa, começou um outro processo com essa pessoa, com começo, meio e fim. O fim dela volta para o teu meio que tem para o fim. Faz sentido? Faz todo sentido. Todo sentido. E isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro para o cara que vai usar. Uma vez o meu sócio, o Maicon, estava fazendo uma convenção, tinha mais ou menos uns 150 representantes na sala. Em processo de implantação e tal. Em determinado momento, um levantou a mão e falou: CRM não é o Customer Relationship Manager. Sabe o que significa? Aí ele disse: o que é? Cuidado, representante, mexa-se. Então, assim, essa é uma cultura que a gente precisa tirar e começar a mostrar que o CRM é para dentro daquele mundo. Pensa assim, a empresa ela tem um mundo de clientes. Quando você usa o CRM, você está controlando um micromundo dentro do mundo da empresa. Como é que você vai saber a necessidade de cada um? Periodicidade de visita, característica. A ideia é fazer o CRM te ajudar. Te ajudando, o teu faturamento sobe. Aquela carteira fica bem estabelecida. O mundo da tua empresa sobe e tu ganha espaço. O que você respondeu, eu concordo. A questão cultural é um dos principais fatores. Né? E a cultura não é só
o gerente falar, não, o meu representante não usa, o meu vendedor não usa, o meu canal não usa, porque às vezes o canal tem que usar, atualizar, obviamente, as informações, e ele não fazer nada com relação a isso, né? E muitas vezes falta o gerente declarar ou deixar claro por que é importante o CRM, né? Por que é importante atualizar as informações. E eu sempre falo para os meus clientes que é o seguinte, e até recomendo aqui, uma das principais ações que você tem que colocar no CRM são ações que são estratégicas, que vai ajudar tanto você como gestor da equipe, quanto você como vendedor, informações que você possa usar lá na frente, como o Marcelo comentou, inclusive, para tomar uma decisão. Então não adianta, eu tive, por exemplo, membros da minha equipe que, até clientes, né, que quando eu fui analisar o histórico de ligações, o histórico de vendas, tinha lá uma quantidade absurda de ligações. Só que ele colocava dentro do CRM, esse vendedor, a ligação não efetivada. Então não fazia sentido essa informação. Eu estava, na verdade, até eu como gerente, eu estava criticando o desempenho dele, porque ele estava ligando errado, ele estava ligando da forma errada, e aí isso acaba tendo um monte de conflito com a própria equipe. O gestor não consegue ver produtividade dentro do CRM, porque só tem lixo, vamos dizer assim, lá dentro, e o próprio vendedor continua achando que ele tem que colocar a informação lá dentro para mostrar produtividade. E produtividade não se mostra com informação confusa, né? Então tem que botar a informação estratégica. O que eu falo que é informação estratégica? Uma recomendação que eu queria fazer aqui, então. Se você conseguiu ligar para a empresa e falou com a pessoa que você quer falar, né, é uma informação estratégica. Opa, eu consegui acesso ao decisor, ao TI, ou a pessoa que eu quero conversar, e fiquei tantos minutos com ele. Falamos sobre isso, falamos sobre aquilo. Perfeito. E aí nunca, jamais, né, deixar um histórico sem uma ação futura. Perfeito. Nunca deixar. Então toda ação, todo contato que você faz com o seu cliente, seja por e-mail, seja por telefone, você que está prospectando, o cliente da base ou o cliente, um prospect, né? Você tem que deixar uma ação futura. Perfeito. Fez um histórico, coloca o que você conversou com ele, mas coloca sempre uma ação futura. Por quê? Porque daí você nunca vai esquecer de fazer um contato com ele. Eu recomendo aí, cada caso é um caso, mas recomendo aí no mínimo 15 dias ou até 30 dias, sempre uma ação. E a ação não pode ser aquela cobrativa. O follow-up futuro não pode ser aquela cobrativa. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu estou te ligando agora porque nós combinamos. Não. É um e-mail, é uma interação na rede social. Perfeito. Você não precisa ficar toda hora ligando para a empresa. O relacionamento, uma das frases que eu queria finalizar aqui, a minha sugestão, é uma das frases que complementa o que você falou, que assim, uma frase que eu até divulguei do Venda de Software. Vender é a arte de construir e manter relacionamentos. Perfeito. Então, abordar, construir, fazer novas amizades é fácil. Manter é mais complicado. Difícil. Então, se você é um vendedor que fica toda hora fazendo contato, abrindo oportunidades, fazendo apresentação, e você demonstra que você só quer vender, você não está construindo relacionamento. Perfeito. Ele pode até entender que você tem uma solução para um problema, mas depois que ele entende que você só é um vendedor puro, a gente vai continuar fomentando aquela máxima, né, que todo o vendedor é um vendedor chato, o vendedor só me liga para vender, ele quer me empurrar um monte de coisa, o vendedor não presta. A gente tem que trabalhar, principalmente nas empresas de software, nós temos que trabalhar a diferenciação. E a diferenciação é a construção de um lançamento e manutenção disso. Ô Marcelo, todo vendedor, todo gestor e pessoas profissionais como você, que estão há tempo no mercado, sempre tem uma história bacana para contar, a melhor venda, o melhor desafio enfrentado, como aconteceu e tal. E eu não queria perder a oportunidade de conhecer um pouco mais o Marcelo, que a gente fez aqui uma abertura, mas eu queria então que tu contasse a tua história, né? O teu início tu já contou, o profissional, tu era responsável pela área comercial, mas conta para mim e para nós, né, quem está assistindo o vídeo até agora, né, já passou aí mais de 40 minutos, é uma entrevista bem bacana, está sendo bem legal, mas eu gosto de perguntar para as pessoas e compartilhar a minha história, qual foi a minha melhor venda, qual foi a minha melhor abordagem, como é que eu fiz isso, e aí eu uso esses exemplos para mostrar para as pessoas que realmente é possível vender, por mais que o mercado seja difícil, por mais que o ano 2018 vem eleições, vem Copa, vem um monte de coisa, e está todo mundo preocupado, mas não, é importante a gente trazer e espelhar as pessoas e influenciar as pessoas através das nossas histórias. Tu tem uma história para me contar da tua melhor venda, o maior desafio que tu enfrentou na área comercial enquanto vendedor e como é que foi e o que aconteceu, como é que você fez para fechar essa venda? Então,
Isso não estava combinado? Eu estou pensando aqui porque foram vários projetos. Na verdade, em toda essa minha trajetória, desde a época da Work, até na Sênior agora, a cada novo fechamento a gente se envolve, né? A cada fechamento existe um desafio. E quando você me perguntou agora, me vem na cabeça algumas cenas, né? Uma delas é um cliente aqui de Blumenau, né? Sem citar nomes, mas e ele sempre foi taxado de muito durão, muito aquele alemão bravo e tal. E como chegar, né? E como abordar, e como que não dava margem para as novas soluções. E todo mundo ficava meio com medo de ir no cara, tal, assim. Uhum. E, cara, eu sempre fui muito despojado, assim, muito tranquilo. Uhum. E, porra, fui no cara. Novamente, né, isso é uma das principais questões de todo vendedor, não vou nem dizer do vendedor de software. Essa empatia, esse quebra-gelo, no vídeo até do Rapport, eu comento sobre isso, né? Uhum. Então, quando você... A melhor abertura é quando você consegue fazer com que a pessoa fale dela. Você não pode chegar na empresa, abrir o seu computador ou simplesmente mostrar um folder e ficar falando da sua empresa. As pessoas não gostam de saber sobre nós, as pessoas querem saber se alguém quer saber sobre elas. Uhum. E a gente tem que fazer elas falarem, né? Uhum. Faz pergunta aberta, faz a pessoa falar. Uhum. É importante fazer um estudo antes, né? Hoje em dia, como eu comentei, a gente comentou aqui, a internet está aí disponível com muita informação. Esse quebra-gelo você pode usar uma conversa que já foi pré-estabelecida, mas o mais importante é fazer a pessoa falar. Legal, teu exemplo, bem bacana mesmo. Eu tenho alguns exemplos bem parecidos, né, também nesse sentido, e é bem legal mesmo. Marcelo, tu queres aproveitar aqui a nossa entrevista, que está chegando no final, para fazer algum comentário, fazer alguma observação sobre alguma coisa que a gente não falou? Eu quero te deixar aberto aí para falar o que você quiser. Então, queria só contar finalizar aqui a nossa história, que a fotografia que nós tínhamos de projetos de CRM lá no começo, em 2010, eu acho que alguns vão lembrar, era a venda de caixinha. Funcionava sozinho, sem comunicar com ninguém, standalone que a gente fala. Uhum. Éramos felizes, né? Hoje em dia, não existe mais projeto assim, é raro. É necessário conversar com outras soluções. Não só Sênior, mas o CRM Sênior conectando com outro RP de mercado. Por quê? Quando se fala com uma empresa com RP, ela tem várias pessoas utilizando. E precisa de informações de faturamento, de financeiro, de cadastro de cliente, de consulta, estoque, colocar entrada de pedido. CRM não é um tirador de pedido. CRM é gestão de relacionamento. O final de um processo de um relacionamento pode ser um pedido, e esse pedido pode sair do CRM. Mas CRM não é um tirador de pedido. Para deixar bem claro que tem muita gente que acha que CRM é para tirar pedido. Não é informatização de forças de vendas, tá? E hoje em dia é muito comum e natural ter as integrações. Então, mas eu tenho um CRM, eu tenho um RPX. É necessário fazer a integração para não se ter cadastros duplicados, excesso de força desnecessário, revisando o cadastro. Então, assim, integração com website, com central telefônica, com SMS, com envio de disparo de e-mails em massa. Tudo isso faz um conjunto de informações onde a palavra-chave de um CRM é consolidação. É consolidar a informação vindo de diversos pontos. É como um hub. Um hub de conexão. Vem de diversos pontos, de maneira onde... Quando eu for ver o dossiê do André, eu possa saber os compromissos, eu posso saber o que eu já vendi, o que eu já perdi, para quem eu perdi, por que eu perdi, por quanto eu perdi, o que ele já reclamou, se está resolvido, o tempo médio de atendimento, quais foram as campanhas que eu passei para ele de venda, ele já fez pesquisa de satisfação, o que ele respondeu, até mesmo gestão de contrato, controle de despesa, mas tudo sob o guarda-chuva do dossiê do André. Consolidação é a palavra-chave. Por quê? A informação fragmentada dentro de uma estrutura organizacional demora a se recuperar. E como o tempo é dinheiro, eu vou gastar muita grana para tomar uma decisão em cima daquele cliente e eu posso perder o time do projeto. Consolidação.
fragmentação. Essas são as palavras-chave que eu queria deixar para todo mundo. Legal, legal, Marcelo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que você está nos dando aqui, né? Contar um pouco desse mercado de CRM, como é que foi a tua história, como é que foi algumas sacadas bacanas que você nos passou aqui. E esse quadro é um quadro de entrevistas, quando eu chamo profissionais, até colegas lá do nosso grupo do Venda de Software, ou até profissionais, empresários de software no Brasil inteiro, para conversar e falar um pouco mais sobre, obviamente, sobre a pessoa, mas também sobre o mercado de software, porque eu tenho percebido que nós mesmos temos a intenção e o interesse de compartilhar muito conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo no Venda de Software. Esse é o maior canal de conhecimento em venda de software do Brasil e eu quero a sua ajuda para fazer dessa comunidade cada vez maior. Se você quiser, então, participar dessas entrevistas, se você tem um nome a sugerir que eu faça essa entrevista, você pode colocar aqui nos comentários desse vídeo que eu faço questão de bolar uma agenda com esse empresário que você está recomendando. E aí comente também se você quiser fazer alguma pergunta para o Marcelo aqui da CRM, da Senior, né, que tem o CRM. Você também pode fazer o comentário aqui nesse vídeo, que eu replico esse comentário para ele e ele responde sem sombra de dúvida. Marcelo, então, mais uma vez, obrigado. Imagina. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes aqui sobre o que a gente tem falado e também lá dentro do nosso grupo. Estou sempre à disposição, Igor. Valeu, então. Valeu, querido.